Salve, salve pessoal, eu sou Michel Bernardo, seu professor de matemática, e eu estou aqui agora trazendo um vídeo sobre a lei dos senos. Essa ferramenta, vamos dizer, básica, ensinada nas séries finais ali do ensino fundamental, também utilizada ali no ensino médio, que a gente fala aí de vestibular, de concursos. Eu vou trazer no final algumas soluções de questões que usam a lei dos senos. Muitas vezes ela é determinante para resolver exercícios, outras vezes ela é só uma alternativa. Inclusive eu vou resolver uma questão do Enem, quem quiser já ir aqui na descrição vai estar, é a questão número 2. Eu vou resolver uma questão do Enem que eu fiz num vídeo da lei dos cossenos, eu fiz por lei dos cossenos. E agora eu vou fazer a mesma questão utilizando a lei dos senos. Essa questão ela abre essa oportunidade de você escolher por onde você vai resolver. Bom, então eu vou dar a explicação da fórmula para que você entenda como usar essa ferramenta, né? As visões diferentes pelos ângulos que você tem ali, os lados, e o plus que tem nessa lei dos senos, que é o raio da circunferência do círculo circunscrito ao triângulo. Vou explicar aqui tudo direitinho, vou dar uma leve pincelada ali nos ângulos obtusos que a gente precisa para ângulos entre 80, 90 e 180 graus. Eu vou falar um pouquinho da tabela dos notáveis, que é obrigação do aluno, aí, do candidato, saber esses valores aí de seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Vamos para a explicação da fórmula. Muito bem, trago aqui a explicação da fórmula da lei dos senos, e fazendo uma brincadeira com que os alunos falam muito, né, que a matemática não é desse planeta. E aí eu trouxe um UFO, tá aí um disco voador que está trazendo pra gente a lei dos senos. Então, esse disco voador ele traz aí, ó, um triângulo, como se ele estivesse iluminando aí um espaço aí na Terra. E aí ilumina ali de amarelo. E aí o que acontece? A gente traz a animação aqui, o triângulo e o círculo circunscrito a esse triângulo. É dentro desse ambiente aí que eu vou trazer a explicação da lei dos senos, tá? Bom, então eu tenho um triângulo qualquer e eu estou puxando aí o círculo de fora, né? O círculo circunscrito é esse círculo aí que, como a gente está vendo aqui, ele toca nos vértices do triângulo. Então é o círculo de fora. O triângulo é inscrito e o círculo é circunscrito. Vamos dar tchau aí pro disco voador. Então vamos pensar o seguinte: um triângulo ABC, tá? De vértices ABC, pra gente daqui a pouco identificar aí os lados e os ângulos dele. Um triângulo ABC que a gente tem ali os lados representando a letra minúscula, né? E oposto àquele vértice. Então tem ali o lado A, o lado B e o lado C. E para cada um desses vértices do triângulo eu tenho ali os ângulos. Ângulo A tá de azul, o B de verde e o C de vermelho. E eu vou usar letras gregas para dar nome a esses ângulos, né? O A é o alfa, o B é o beta, e eu resolvi usar o C, o teta, esse Ozinho cortado ao meio aí. Bom, acompanha agora aqui comigo aqui em cima, ó. Agora eu vou enunciar ali em cima, do lado dessa seta vermelha, a lei dos senos. Bom, primeiro eu estou fazendo uma marcação aqui do lado A com o ângulo alfa. Então eu tenho ali um ângulo e um lado oposto a esse ângulo. Então o vértice A, que tem o ângulo alfa, ele está oposto lá ao seu ângulo A, tá? Então a gente vai escrever uma razão. A está para o seno de A, ou seja, A está para o seno de alfa, tá? Então, você vai ver que essa relação, essa razão, a gente tem uma igualdade de razões aí, a coisa da proporção, relacionada aos outros ângulos também. Então, a gente lê assim, ó, A está para o seno de A, e aí eu puxo agora a relação do B, né? B está para o seno de beta, ou seno de B, o lado B, e aí lá em cima a gente vê a outra razão, tá? A está para o seno de alfa, B está para o seno de beta, então tem uma igualdade aí no meio.
Assim como o C, o lado C, está para o seno do ângulo C, que seria o ângulo θ ali vermelho, tá? Então, essa aí é a lei do seno, envolvendo os três ângulos e os três lados do triângulo. É óbvio que você vai usar só duas, né? Ou A com B, ou A com C, ou B com C. Então, assim, você tem dois lados e dois ângulos. Ou você vai querer o ângulo, ou você vai querer o lado. É muito comum usar a lei dos senos quando você tem dois ângulos, tá? Conhecidos, com senos conhecidos. Isso também é importante, porque às vezes você não tem o seno daquele ângulo, então não adianta jogar na fórmula o seno, por exemplo, de 28, que você não tem, o seno de 14, tá? Então você tem que ver bem ali o que você tem no enunciado do problema, o que ele está pedindo e o que você vai usar. E agora, o plus dessa fórmula, que quando se pede o raio do círculo circunscrito, muitas pessoas não sabem que da onde você vai tirar esse raio é justamente da lei dos senos, justamente da igualdade dessas razões aí de cima. Bom, então eu estou trazendo ela um pouquinho aqui para trás e estou desenhando aqui de amarelo um raio no círculo, né? Numa posição qualquer, tá? Então tracei ali um segmento ali, chamei de Rzinho. Estou jogando ele aqui para cima para você ver que ele pode estar em qualquer posição, tá? O raio do círculo vai do centro até a extremidade ali da circunferência, a borda dela. E aí eu vou aqui em cima agora mostrar para você a igualdade do raio do círculo. Então é igual a 2R, ou seja, é igual ao diâmetro desse círculo, tá? Dessa circunferência circunscrita ao triângulo. Então essa aí é a lei do seno completa. A está para o seno de alfa, assim como B está para o seno de beta, assim como C está para o seno de θ, igual a 2R. Então você pode usar o A com B, o A com C, o B com C, ou alguma dessas razões igual ao 2R, tá? Vai ter duas questões aqui nesse vídeo, nessa aula, em que eu vou estar resolvendo aí para calcular o raio do círculo, tá? Questões aí de concurso, são questões de vestibulares e concursos aí em geral. Bom, então tá feito, disco voador trouxe pra gente, disco voador apareceu para levar a fórmula de volta e agora a gente vai para a solução das questões. Vamos nessa! Bom, pessoal, antes de resolver qualquer questão, eu vou dar uma ligeira explicação aqui sobre o seno dos ângulos obtusos e a tabela dos notáveis. Eu fiz dei essa mesma orientação lá no meu vídeo das leis dos cossenos. Ela vai estar aqui na descrição para quem quiser também ir lá e aprender a lei dos cossenos junto com a lei dos senos. É importante ver essa diferença das duas e incorporar essas duas ferramentas como maneiras aí de solucionar os problemas de geometria plana, principalmente. E aí, o que eu quero explicar aqui? Bom, aqui no lado direito a gente tem a tabela dos notáveis, que é obrigação do aluno saber esses valores, tá? Então você pega uma questão que fala ali do ângulo de 30, do ângulo de 45 e do ângulo de 60 graus, o aluno é obrigado a saber os valores de seno, cosseno e tangente, né, desses ângulos. Bom, a gente usa aquela rima, né, conhecida por todos, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 raiz de cada um, isso para o seno e o cosseno, e a gente tem ali a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, na sequência aí do 30, 45 e 60. Eu não sou muito adepto de musiquinha, memorização. Alunos que me conhecem sabem que eu tenho um pouco crítica com esses métodos de aprendizado. Não chega nem a ser um método, mas esqueceu a musiquinha e esqueceu, né? Então, mas para algumas coisas resolve, para algumas coisas é importante você te ajudar a memorizar. E esse 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de cada um, chega a ser uma rima aí bem universal aí que todo mundo usa. Bom, além de saber esses valores, você tem que saber o valor, os ângulos, os arcos ou ângulos, no caso, tanto faz, simétricos
a esses valores. Esses arcos simétricos que eu estou falando são os ângulos obtusos aqui, ó, que eu estou marcando no segundo quadrante do círculo trigonométrico. Se alguém ainda não passou pelo segundo ano do ensino médio, não sabe trigonometria no círculo, vai ficar um pouco confuso, mas é justamente aqui nesse ambiente que a gente consegue explicar o porquê do seno e do cosseno desses valores serem o que são. Tá? Por que os cossenos são negativos aqui, por que o seno é igual ao seno daqueles ângulos ali. Bom, então, por exemplo, a gente tem aqui, falando dos ângulos notáveis, a gente tem pares de ângulos no primeiro e no segundo quadrante, tá? Então, por exemplo, eu estou marcando aqui no meio o 45 graus, eu estou marcando um pouquinho mais abaixo aqui o 30 graus e um pouquinho mais acima aqui o 60 graus. Isso aqui é mais ou menos onde eles estariam. Eu vou traçar aqui, vou fazer um traçado aqui para identificar, ó, esses ângulos lá no segundo quadrante. Então, olha só, tracei aqui, peguei do 45 e tracei aqui, peguei do 60 e tracei aqui no círculo, tá? Então, esses valores aqui, ó, no segundo quadrante são os ângulos simétricos aos do primeiro quadrante. Quem eles são? Eles valem 180 menos o ângulo do primeiro quadrante. Se eu chamar o ângulo do primeiro quadrante de alfa, tá? Então, 150 é o correspondente ao 30, porque é 180 menos 30. 135 é o 180 menos 45 e o 120 é o 180 menos 60, tá? Então, vou puxar aqui em cima, ó, 130 é o 150, 145 é o 135 e o 120 é o correspondente ao 60. Também tem esses correspondentes no terceiro e no quarto quadrante, mas eu só estou falando aqui essa explicação do segundo quadrante, porque num triângulo, como a gente vai fazer questões aí de triângulos, né? Então, num triângulo, o máximo que pode aparecer é um ângulo menor que 180. Então, é um ângulo obtuso. Um ângulo maior que 180 é impossível, uma vez que a soma dos três ângulos do triângulo é 180 graus. Tá? Então, isso é que nos interessa. Então, se eu estou ali num triângulo, além dos senos, e vou usar um ângulo qualquer, eu vou ter um ângulo menor que 180, tá? Então, e muitas vezes aparecem esses três ângulos que eu estou marcando aqui, tá? Aqui é o 150, o 135 e o 120, porque eles são correspondentes, simétricos, que a gente fala, aqueles ângulos lá do primeiro quadrante. Então, por exemplo, o seno de 150 é igual ao seno de 30, desculpa. O seno de 150 é igual ao seno de 30, que é igual a meio. O seno de 135 é igual ao seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Já os cossenos seriam negativos. Tem os mesmos valores também, mas são negativos porque estão aqui à esquerda do zero. Repara aqui, ó, que o eixo dos cossenos é o eixo x e o eixo dos senos é o eixo y. Então, como a gente está falando da lei dos senos, a gente vai usar senos, né? Então, a gente vai falar de valores aí no eixo y, ou seja, valores positivos no segundo quadrante, correspondentes a esses ângulos notáveis, mais positivos, ou seja, idênticos, tá? Então, quando eu falar assim, vou usar o seno de 135, então eu vou pegar ali o raiz de 2 sobre 2, porque o seno de 135 é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então essa é uma explicação ali para dar uma reparada nessa base de entendimento desses valores que a gente precisa deles na solução das questões aí. Tá? Então aí agora eu posso partir para as questões e explicar essas questões aí. Vamos nessa então. Bom, tá aí na tela a primeira questão que eu vou resolver de lei dos senos. É uma questão do concurso do Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro.
que diz o seguinte, uma questão que não tem o desenho, a gente vai ter que montar esse desenho e tentar entender ali a dinâmica dela e vai ver que a solução dessa questão passa pelo uso da lei dos senos. Bom, a questão nos diz o seguinte, Tiago, ciclista Tiago, andando em linha reta, passou sucessivamente pelos pontos M, N e O. Bom, eu já vou desenhando aqui a linha reta do Tiago. Então vamos fazer aqui, ó, tá? Essa aqui vai ser a linha reta do Tiago e ele fala ali que ele passa pelos pontos M, N e O. Bom, vou botar aqui o M no início, vou botar o N por aqui e vou botar o O ali no final, tá? São os pontos que o Tiago passa andando de bicicleta em linha reta. Bom, quando ele está no ponto M, ele avistou outro ciclista no ponto P, de modo que o ângulo PMN vale 45. Então assim, eu vou botar esse ponto P acima ou abaixo dessa linha reta, vou botar acima, tá? Óbvio, por causa do desenho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, 45 graus, posso até, você que está vendo a construção aqui, você está vendo que eu consigo até colocar aqui o valor, né? Mas bom, vou botar um pouquinho menor, senão não vai dar para botar a figura. Mas tá aqui, ó, vamos botar que o ponto P tá aqui, tá? E esse ângulo, ó, aqui tá o ponto P, e esse ângulo PMN, começa no P, faz o ângulo no M, termina no N, é esse ângulo aqui no M, tá? Ele vale 45 graus. Bom, após pedalar 100 metros, o Tiago chegou no ponto N. Deixa eu trocar a caneta aqui para vermelho. Então, olha só, esse segmento aqui, ele vale 100 metros, tá? Segmento MN. Bom, e aí, ele foi andando para frente, né? Então, ele avistou o ciclista novamente, continuou olhando para o ciclista lá no ponto P, o outro ciclista no ponto P está parado, de modo que o ângulo PNO, tá? Agora um ângulo que vem lá do P, fecha aqui no N, vou fazer esse ângulo, assim, o seguinte, ó, vou fechar aqui de vermelho, ó, tá? E aqui eu vou escrever, ó, esse é o ângulo PNO, começa no P, faz o ângulo no N e termina ali no O. E esse ângulo media 75 graus. Bom, com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em linha reta que Tiago precisaria percorrer para ir do ponto N ao ponto P é igual a quanto? Então, olha a distância que ele quer. O tal do X da questão é a distância PN, que eu estou marcando aqui de X, tá? Então, a distância o quanto que o Tiago precisa pedalar para ir daquele segundo ponto para encontrar lá com o ciclista no ponto P. Bom, se eu olhar para o triângulo, eu tenho só o 45 graus visível, eu tenho os 100 metros ali, os 100, que é o lado MN, e eu tenho o X que eu quero descobrir. Com essas informações, impossível, não tem técnica nenhuma que me faça achar esse X da maneira que está aí. Então, assim, eu precisaria de mais um ângulo para eu poder usar essa lei dos senos. Por quê? Repara bem, de frente para o 45, eu tenho o X. Então, assim, como eu expliquei lá na fórmula ali, X está para o seno de 45. Agora, eu preciso saber quem é aquele ângulo lá em cima, ó, onde está o ponto P, para eu colocar ele correspondente aqui ao 100, tá? Então, aí eu monto a lei dos senos com essa informação. Mas quem é aquele ângulo lá em cima? Bom, pensa aqui comigo. Se eu tenho 75 ali do lado de fora, esse 75 é um ângulo externo, tá? Ao triângulo MPN. Se eu tenho 75 ali do lado de fora, eu tenho aqui dentro 105 graus, porque isso aí é um ângulo raso. Então é um ângulo raso que faz 180 graus. Se eu tenho 75 do lado direito, eu tenho 105 do lado esquerdo. É 180 menos 75. Bom, agora olhando para o triângulo, esse ângulo P aqui, ó, tô botando um traçadinho nele aqui, ele vale 180 graus, tá? Menos a soma dos outros dois, porque os outros dois somam 150. 105 menos 105 mais 45.
Então, os outros dois somam 150. Então, esse ângulo P mede 30 graus, tá? Estou colocando aqui na figura. Estou colocando aqui na figura o 30 graus, que é o ângulo que falta para esse triângulo aí. Então, eu tenho um ângulo de 45, um ângulo de 105 e um ângulo de 30. Ah, eu poderia usar o ângulo de 105 só se eu quisesse descobrir MP, e eu não tenho aqui informação nem tenho informação aqui para usar esse 105. Então, bom, usando a lei do seno, ficaria assim, conforme a fórmula que está explicadinha bem lá no início do vídeo. X está para o seno de 45 graus, tá? Porque está de frente para ele, assim como, ou seja, igual a 100 está para o seno de 30 graus, tá? Então, veja aí, ó, eu vou até jogar aqui para a última página do meu material. Então, veja aí, ó, como é que é importante o seno de 30 e o seno de 45. O aluno tem que saber, né? Então, você tem que saber esses valores para jogar lá na questão. Então, ó, o seno de 45 é raiz 2 sobre 2 e o seno de 30 é meio. Esses são os notáveis. Beleza, então voltamos aqui para a questão. Então, vou substituir esses valores. Vou descer um pouquinho aqui, para a gente resolver ela aqui embaixo. Então, fica assim. Vindo para cá para o ladinho, ó, x está para raiz de 2 sobre 2. Tá? Assim como 100 está para meio, tá? Que é o seno de 30. Sai um pouquinho ruim, vamos só dar uma... Tá? Meio. Beleza. Esse meio dos dois lados, eles se cortam, tá? Mas, para não haver uma confusão aqui, uma falta de entendimento, vamos cortar ninguém agora não. Vamos fazer a multiplicação cruzada. Olha, o x multiplica o meio, que vai dar x sobre 2, multiplica cruzado, proporção, né? Assim. E o 100 multiplica o raiz de 2 sobre 2. Então, vai dar 100 multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Então, fica fácil de ver o corte aqui, ó. Esse 2 corta com esse 2. Então, o x, que é o que a questão está pedindo, ele vale 100 raiz de 2. Tá? Essa é a resposta da questão. Gabarito, letra C, para essa questão aí do Colégio Militar, usando a lei dos senos. Vamos para a próxima. Segunda questão de lei dos senos, uma questão do Enem do ano de 2017. Eu fiz essa questão aqui no meu vídeo, tá lá na descrição, onde eu explico a lei dos cossenos completo, explico o uso da fórmula também, como usa, questão da UERJ, discursiva, múltipla escolha e essa questão do Enem especificamente. Eu resolvi a questão lá no vídeo de lei dos cossenos pela lei dos cossenos. Agora eu vou resolver a mesma questão usando a lei dos senos. Nem sempre é possível, tá? Mas por uma característica dessa questão, eu consigo usar a lei dos senos aí também. Bom, não vou ler a questão, né? Você pode pausar o vídeo aí, essa questão para fazer a leitura dela. Mas resumindo, ele quer saber ali, ó, qual é o raio dessa circunferência que vai ser construído aqui, ó. Vou botar aqui raio R, botei um R maiúsculo. O raio dessa circunferência que vai ser construída com esse compasso, tá? Um compasso em que ele abriu 120 graus e você tem as perninhas do compasso medindo 10 centímetros, tá? Como está aqui no enunciado, ó. 10 centímetros a informação, 120 a abertura, e aí tá um desenhozinho aí do compasso, tá? O 1 e o 3, aí o centro da circunferência, não interfere nada na questão. Então, eu vou trazer aqui o desenho desse triângulo, tá? Vamos fazer esse triângulo aqui em cima, ó. Bom, fazendo ele aqui mais ou menos, tá? Uma réplica aí da questão. Eu tenho aqui no alto, ó, então, tipo, aqui em cima, ó, é o ponto A, tá? Que é a cabeça lá do compasso. Esse ângulo aqui é de 120 graus, tá? E as perninhas dele, que seriam, ó, essas laterais, valem 10. Ele quer o raio. No caso, o raio é o CB, tá? É essa distância
do C até o B, tá bom? Então, ó, o raio é igual a CB. Bom, eu vou chamar esse raio aqui de X. Repito, essa questão foi resolvida no outro vídeo pela lei do cosseno. Então ela está bem característica realmente da lei do cosseno, né? Porque você tem o lado oposto aí ao 120 e você tem os outros lados do triângulo. Então você usaria diretamente na lei do cosseno, bem diretona mesmo. Mas, por que eu vou usar a lei do seno aqui? Pensa comigo. Esse triângulo, ele é isósceles. Ele tem esses dois lados de mesma medida, né? Se ele é isósceles, ele tem dois lados, dois ângulos iguais também. Iguais a quanto? Bom, se o ângulo lá de cima é 120 graus, nos restam aí 60 graus para completar o triângulo, só aqui dividido por 2, né? Então você tem aqui no C 30 graus e você tem aqui no B também 30 graus. Então, assim, tendo conhecimento desses ângulos aqui de baixo, que aí eu consigo realmente usar a lei do seno e matar a questão também. No caso, ela fica até com menos cálculos, né? Ela fica até mais rápida. Então, ficaria assim, perceba, ó, o 120 está de frente para o X, que é o que a gente vai usar, e aí você escolhe qualquer um desse 10 aí com 30 para fazer a montagem da fórmula da lei dos senos. Então, ficaria assim, ó, o X, que eu quero descobrir, está para o seno de 120, assim como o 10, qualquer um desses 10, está para o seno de 30. Essa aí é a montagem da lei dos senos para a questão. Tá bom? Bom, de novo, fiz a explicação aqui, né, pós-fórmula, voltando lá para a última página aqui do meu material. Fiz essa explicação aqui, lembrando que o seno de 120 é igual ao seno de 60, porque eles são simétricos ali no círculo trigonométrico. Então, se o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 120 também é. Então, eu usaria aí o seno de 60 graus, que é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o valor, ó. Vou colocar aqui os valores, vou colocar aqui na lateral uma setinha e vamos aqui para a lateral. Então, ficaria assim, ó. X está para, vou dar uma puxada aqui, ó. Seno de 120 é igual ao seno de 60, tudo bem? Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 10 sobre meio, que é o seno de 30, meio, tá? Bom, para não ter problema de novo, vamos multiplicar cruzado. Depois poderia ter cortado aquele 2 ali embaixo, mas vamos multiplicar o x multiplicando o meio. Vai dar x sobre 2 e o 10 raiz de 3, e o 10 multiplicando raiz de 3 sobre 2 dá 10 raiz de 3 sobre 2. Bom, saiu a resposta, né? Eu corto aí o raiz de 2 aqui embaixo e saiu aqui que o x, que é o que eu estou procurando, que é o raio, tá? Ele vale 10 raiz de 3. Bom, como a questão diz ainda aqui embaixo que raiz de 3, aqui, ó, como a questão diz pra gente, ó, bem ali no final, na última linha, que raiz de 3 é equivalente, tem aproximação para 1,7, tá? Tô bem aqui, tô falando disso aqui, ó, 1,7 é o equivalente aí a raiz de 3. Bom, então, finalizando a questão, o x é 10 vezes 1,7. Ou seja, esse x, que é o raio, ele vale 17 centímetros. E 17, pela tabela aqui do tipo de material, ela está exatamente aqui, ó, o 17. Ele está entre 15 e 21, então é o material 4 que vai ser usado. Então, o gabarito da questão do Enem é a letra D. Beleza? Uma boa questão aí que já foi feita pela lei dos cossenos, agora pela lei dos senos. E vamos para a próxima. Próxima questão aí da aula de lei dos senos, terceira. É uma questão antiga aí da Federal do Paraná, uma questão discursiva, que ele pede na letra A o ângulo, isso aí é muito fácil. E depois ele pede a medida daquele lado ali, esquerdo, que ele chama de x, tá?
Então, vamos lá. Bom, é essencial achar esse ângulo alfa, tá? Para fazer a letra B, porque como eu vou usar a lei dos senos, o ângulo alfa está de frente para o 8, para o lado igual a 8 centímetros. Então, para achar o ângulo alfa é simplesmente diminuir da soma dos outros dois, tá? Então, eu vou escrever aqui em cima, ó. Vou escrever, por exemplo, aqui em cima. Vou trazer aqui a letra A para cá, tá? Porque essa letra A aqui, o ângulo alfa, ele vai ser igual a 180 menos 75 menos 60. Ou seja, se eu pegar a soma total aí dos ângulos do triângulo, diminuir os outros dois, eu tenho aquele que está faltando. Então, o alfa vai ser 180 menos 75 dá 105, né? 105 menos 60 dá 45. Então, a gente está falando ali de um ângulo de 45 graus, é a letra A resposta aí da questão da letra A. Agora, vamos para a letra B, achar aqui, ó, de amarelo, o valor desse lado x. Então, assim, tá bem característico aqui a lei dos senos, né? Fica bem clara pra gente que é a lei dos senos que a gente vai usar. Vou colocar aqui uma caneta rosa, olha só. O alfa, ele tá de frente aqui pro 8, né? O 8 tá de frente pro alfa, o lado oposto aí. O 75 tá fora da brincadeira, porque eu não tenho nada do outro lado, então também se tivesse eu não ia escolher ele, tá? Porque se eu tenho a opção de não escolher, o 75 dá para fazer pela transformação do 30 com 45, lá na fórmula de transformação do seno de A mais B, mas não, então não precisa. Então o que eu quero aqui é o 60 com o x, tá? E aí a lei do seno tá clara para mim, que vai sair dessa proporçãozinha aí, dessas duas razões. Bom, o x é o que eu quero descobrir, então vamos botar aqui letra B. X está para o seno de 60, assim como o 8 está para o seno de 45, que é o ângulo que a gente achou na letra A. Olha que beleza, 60 e 45 são ângulos notáveis aí da tabelinha que a gente viu, tá aí no início do vídeo a explicação, mas que é obrigação nossa memorizar, saber esses valores. Então o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então são esses valores que eu vou botar ali. Muito bem, então deixa eu buscar a página aqui onde a gente estava. Voltamos para a página onde a gente estava. E vamos colocar os valores aqui para matar essa questão. Vamos lá. Bom, x está para raiz de 3 sobre 2, tá? Que é o seno de 60, assim como 8 está para raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Fazendo o cruzamento aqui, sem problema de corte, vamos cortar depois. O x multiplica o raiz de 2 sobre 2, tá? E do lado de lá, o 8 multiplica o raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer um corte aqui nesses denominadores iguais a 2. E ficou x raiz de 2 igual a 8 raiz de 3. Bom, preciso dividir, né? Jogar esse raiz de 3 de 2 para o lado de lá. Então, vou só subir aqui a fórmula para ficar aqui do ladinho. Então, vai ficar aqui que o x é igual a 8 raiz de 3 dividido por raiz de 2. A gente sabe que a gente não pode deixar assim, deixar um número irracional no denominador, né? Deixar a raiz no denominador. Então, a gente precisa fazer a racionalização. O processo de racionalização é multiplicar, esse caso, né, dessa racionalização simples, é multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz. E aí vai acontecer o seguinte aqui, ó. O nosso valor de x vai ser 8 raiz de 3 vezes raiz de 2 da raiz de 6, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Tá? Então, a gente dá um cortezinho no 8 com 2, né? Ou seja, faz a divisão. 8 dividido por 2 dá 4. Então, 4 raiz de 6 centímetros é
a resposta dessa questão discursiva, a letra B, usando a lei dos senos. Terceira questão e vamos para a próxima. Beleza? Tá aí a quarta questão agora, na aula aqui de lei dos senos. Essas duas últimas questões eu vou explorar o final da fórmula, onde fala, onde usa o raio do círculo circunscrito ao triângulo. É muito específico, né, o uso dessa parte final da fórmula, tá? E, por exemplo, essa questão da EAR, ela é muito direto, né? Então ele fala que, sim, seja um triângulo inscrito numa circunferência de raio R. Então vou fazer um desenho aqui, ó. Eu vou pegar um triângulo qualquer. Vamos lá, vou fazer um triângulozinho qualquer aqui. Tá feito aqui um triângulo. Vamos fazer agora uma circunferência. E vamos tentar encaixar um outro aqui. Tá muito perfeito, mas tá bom, dá pra entender. Então o que ele fala aqui, ó? A gente tem aqui, ó, uma circunferência de raio R. Vamos dizer que o centro da circunferência está por aqui. E o raio R eu posso botar para qualquer lugar. Posso até jogar para um vértice, tá? Sabe? Fica até mais... bom, uma opção, tá? Tá aqui raio R maiúsculo. Tá? Esse é o raio R. Se o triângulo tem um ângulo medindo 30... Não sei que ângulo é esse, pode ser qualquer um, tá? Eu posso falar que o 30 está aqui, ele não fala nada, nem que tipo de triângulo é. Mas olha só, se esse triângulo tem um ângulo medindo 30, o valor do seu lado oposto, do lado oposto a esse ângulo de 30, vale quanto? Então ele está falando desse x aqui, ó. Então ele fala diretamente do ângulo oposto a esse ângulo de 30. Só que assim, como falta outro ângulo, faltam outros ângulos, faltam outras medidas, não tem informação aqui. Então essa questão ela está direta para ser jogada na fórmula da lei do seno, não tem outra parada, entendeu? Então ele dá um ângulo, ele fala que o raio é R, podia falar um valor numérico qualquer, mas você vê que as alternativas estão em função de R, e ele pede o ângulo oposto a esse ângulo de 30. Então volta lá para o início do vídeo, tá aqui na descrição aqui embaixo, lá no minuto certo, a explicação da fórmula. No final da explicação da fórmula tem isso que eu vou escrever agora. A lei dos senos, ela fala o seguinte, ó, que o lado x, no caso, né, que é o que a gente quer descobrir, está para o seno do ângulo oposto, né, no caso 30 graus, assim como 2R, ou seja, o diâmetro do círculo, 2 vezes o raio. Esse é o final da fórmula. Então eu usei uma daquelas razões, que é a única que dá para usar, tá? Porque eu quero descobrir esse lado x, o ângulo oposto a ele é 30 graus, isso é igual a 2R. A questão é só isso, saber o final da fórmula, aplicar e um abraço. Então a questão fica, o x está para meio, que é o seno de 30, igual a 2R. Bom, como você faz o cruzamento, bota umzinho aqui só para não ficar carente, né? Multiplica. Então o x multiplicado por 1 dá x, e do lado de lá, 2R multiplica por meio, corta o 2 do 2R com o 2, fica aí que o x é igual a R, ou seja, o lado desse triângulo também vale R. O lado oposto ao ângulo de 30 graus tem a mesma medida do raio do círculo circunscrito a esse triângulo. Lembrando que quem está inscrito é o triângulo, então o círculo é o circunscrito. Tem que prestar atenção na fala aí, porque ele também poderia estar falando do círculo de dentro. Aí não é o círculo que é circunscrito, não é o círculo que é inscrito, tá? É o triângulo que está inscrito. Vamos para a última questão, também falando aí do raio do círculo, é essa aqui. Beleza, então tá aí na tela a última questão aqui da aula de lei dos senos, quinta questão, uma questão contextualizada que fala que esse desenho representa uma praça circular de raio R, tá? Vou só marcar aqui, o raio R é o raio da praça, e aí tem a planta, né, a visão superior, vamos dizer assim, dessa praça. Bom, os segmentos AB, BC e CA simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, ou seja, os lados do triângulo, sendo o AB igual a 80. Vamos botar esse valor lá no desenho, AB igual a 80, tá? De acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar
que esse raio mede quanto? Então, olha lá, questão diretona também. O círculo, a praça no caso, é o círculo circunscrito ao triângulo. A única informação que eu tenho é um 80 de cara para os 60 graus, ou seja, um lado oposto ao ângulo. A única informação, igual a questão anterior. Quem não viu a questão 4, volta para a questão 4 da EAR. É bem essa parada para você usar ali a parte final da fórmula. E só. Então, assim, você vai pegar... Ou volta lá para o início do vídeo para ver a explicação da fórmula, de fato. E ele fala o seguinte, ó. O 80, que é o lado que eu tenho, está para o seno de 60 igual a 2R. É aí a parte final da fórmula. O 80 está para o seno de 60 igual a 2R. O seno de 60 sabemos que é raiz de 3 sobre 2, tá? Raiz de 3 sobre 2 igual a 2R. Vou botar um 1zinho aqui para não ficar órfão aqui. E vou multiplicar cruzado. Trouxe a setinha aqui para cima. 2R multiplica raiz de 3 sobre 2. E na outra diagonal, 80 vezes 1 dá 80. Bom, o que temos aqui? O 2 do R cortando com o 2 do seno. Ou seja, R raiz de 3 igual a 80. Vamos jogar esse raiz de 3 para baixo do 80. R é igual a 80 sobre raiz de 3. Não podemos deixar a raiz ali embaixo. O número irracional precisa racionalizar. Então, a gente vai multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, a resposta vai sair aqui, ó. O raio vai ser igual a 80 raiz de 3 sobre 3. Nada aí simplifica, 80 não dá para dividir por 3, tá? Então tá bem aí na tela, letra B de bola, gabarito da questão. Então, pessoal, essa aí foi a aula de lei dos senos, com resolução de 5 questões, explicação da fórmula, uma ferramenta bem importante aí para geometria básica, para geometria plana, tá? Então, se liga que terão mais vídeos aí de conteúdo de geometria, de conteúdo de álgebra, de conteúdo de funções, com resolução de questões vestibulares, os aulões. Então, vamos nessa. Abraço, obrigado para quem esteve aqui, dando uma moral aí assistindo. Tamo junto.